E 94. Perdemos o maior ídolo e conquistamos a taça mais desejada. Escolhemos um novo presidente e controlamos a velha inflação. Assistimos ao renascimento de um país. Escândalos, brigas, lágrimas e risos. 1994, o ano do imprevisível. Rola a bola na fonte, Bahia e Vitória. Decisão do Baianão 1994. A frase, o Bahia eterno gol de Haldinei, a torcida adotou isso. Para mim, aquele gol resumiu o que é o Bahia. Esse Bahia, para mim, é acreditar até o fim. Não tem condição de sair do jogo antes de acabar, entendeu? Não necessariamente, às vezes, nem um gol no último minuto, mas que o Bahia sempre mostrou resistência e vontade e se está vivo até o fim. E essa mística, né, essa estrela tricolor, o gol de Haldinei é talvez o grande símbolo, o maior de todos esses símbolos, que é... Perdendo de 1-0 aos 40 minutos, 97 mil pessoas, eu acredito que foi pagantes, eu não recordo direito. E ninguém saiu do estádio. Então nos deu uma força gigante para que a gente não desistisse. Mas parece que já estava programado para isso, né? Para o Haldinei fazer o gol. E ali era destino já, então foi uma felicidade grande aos 47 do segundo tempo e a felicidade foi maravilhosa. Você vê que até hoje, a maioria dos nossos gols, assim, a gente não desiste nunca, o Bahia não desiste. O Bahia é um eterno gol de Haldinei. E é muito por isso, assim, por essa coisa de acreditar até o fim, de não desistir, né? De ter sempre esperança de que o Bahia vai conseguir, vai dar a volta por cima. Mais de 90 mil torcedores na Fonte Nova, em Salvador, onde Bahia e Vitória decidem o Campeonato Baiano. O Bahia precisa do empate e reage. Linha de passe de cabeça, Adinaldo, Souza e bola para Haldinei furar a zaga, fazer o gol do título tricolor. Final, Bahia 1, Vitória 1, Bahia bicampeão baiano em 94. Festa tricolor na Fonte Nova, lotadinha, lotadinha. Vencer com um gol de um reserva, nos acréscimos, depois de um jogo daquele em que você domina o primeiro tempo completamente, depois no segundo tempo o adversário perde diversas chances de gol, seu goleiro faz várias defesas incríveis, seu zagueiro salva uma bola com um carrinho, e aí você faz um gol no apagar das luzes, daquele jeito que foi feito, valendo um título depois daquela temporada toda. Esse é um campeonato muito especial. Termina o jogo, apita Márcio Rezende, Bahia. Bahia campeão de 94, Paulinho. Estou muito feliz e agradeço imenso a galera do Bahia. Vai subir, vai subir. Haldinei subindo ao lado de Jean. Os jogadores que estavam aqui no vestiário, todos eles se abraçando com o técnico Joel Santana. A esperança da torcida do Bahia, ela aumentou, né? Então hoje o Bahia acredita até o final, né? O Bahia acredita que vai ter uma bola aos 46, 47, 49 e, né? E vai, né? Vai sair o gol, entendeu? E o Bahia, né? Ou vai ganhar ou vai empatar, entendeu? Pode ser do título. Haldinei 15. Naquele período ali de 94, embora o Vitória tenha sido vice-campeão brasileiro em 93, ainda não havia o predomínio do Vitória sobre o Bahia, que veio acontecer depois, 95 em diante, né? Quando chega Bebeto, vem o Excel, o Petkovic e tudo mais. Mas eu me lembro que o Bahia era o campeão de 93 e o Bahia de Haldinei marca o bicampeonato. O Bahia vinha de uma semifinal em 90, depois do título de 88. O Bahia chega nas quartas de final de 94. Então, eu acho que o gol de Haldinei, naquele momento, não havia sofrimento ainda da torcida do Bahia, não. Pelo contrário, acho que foi até talvez o último grande momento antes do sofrimento que se iniciou de 95 em diante. Esse jogo de 94, ele tem o mesmo peso para mim. Pode-se dizer assim, mas foi um campeonato baiano. Foi o campeonato baiano, as pessoas
tira um pouco o foco, né, da questão por ser um estadual. Mas o que envolveu o jogo, por ser um clássico, todas as provocações, como eu falei, a questão dos outros Bavis, né, da gente ter perdido na estreia de Joel, goleada, né, a questão de sair da Fonte Nova tarde, porque a torcida ficou, né, chateada, né, porque você sabe que se você tomar uma goleada num clássico, repercute muito negativamente. As provocações dos jogadores do lado de lá, então assim, esse jogo para mim ele tem muita coisa na memória, né, os lances, né, o que a gente fez antes desse jogo tão decisivo. Eles lá começaram a tropeçar e a gente começou a vencer e ganhamos outros clássicos também, fazendo gols e sendo muito decisivo, e isso fez com que a gente jogasse pelo empate. Rapaz, Raudinei era querido por todo mundo. A gente na verdade o grupo era unido, tá? É muito unido, a gente se gostava muito. E a gente começou mal o campeonato e tal, e depois a gente se fechou mais ainda. Quando a gente começou a ganhar, aí foi onde a gente mostrou mesmo que era unido, né? E Raudinei era o cara veio de fora de Salvador e chegou aqui, abraçou todo mundo, nós abraçamos ele também. Então ele era muito querido por nós e nós por ele, né? Muito tranquilo em falar de Raudinei, porque a gente era praticamente da mesma posição. Ou era da mesma posição, né? Porque eu era o 9 e ele também, e tinham jogadores, né, os pontas, né? E ele chegou, né, super tranquilo assim, em relação até a minha posição como atacante e de estar vivendo um grande momento no clube, né, de fazer muitos gols em clássicos e de ser muito decisivo também. E isso não afetou em nada, porque sempre tem aquela questão da vaidade, né, porque o cara joga, eu não falo com ele, porque ele está muito bem, se ele fizer gol eu não vou abraçar. E, infelizmente no futebol isso acontece muito. Eu tenho um gato que se chama Raud, em alusão a Raudinei. E a história desse nome foi interessante porque em 2014, eu lembro até hoje, era um sábado, véspera da eleição presidencial daquele ano, minha esposa saiu para trabalhar e ela trabalhava ali no Pelourinho, dentro da Faculdade de Medicina, tinha uns gatinhos abandonados. Ela e umas colegas decidiram pegar o gato. E ela me mandou uma mensagem no WhatsApp com a foto, falando, e aí, acha bonito? Estou pensando em levar. Ele sempre foi um cara que me deu muita força, né? Eu era um jovem, né, de 21 anos e apesar de já ter uma experiência dentro do clube, vindo da base e já ter ido para o time principal muito jovem, né, com 17 anos, eu já tinha praticamente 4 anos, né, jogando com os profissionais. Mas ele foi um cara que me deu muita força, de verdade, né, sempre me apoiou, chamando para treinar, e a gente não esquece disso. E eu acho que ele foi abençoado, todos nós, né, o grupo, né, tudo que a gente viveu, nesse início de 94, as provocações dos clássicos, né, que sempre acontece, mas ele foi um cara muito tranquilo e a experiência que ele tinha, né? E uma hora depois ela me aparece em casa com gato. Eu nunca tinha criado bicho, não sabia nem como fazer para criar, mas eu falei com ela, ó, já que você decidiu pelo animal, você já escolheu o animal, então o nome deixa comigo. E aí eu pensei, vou botar o nome de um jogador do Bahia. Na hora vieram em minha cabeça 3 nomes. Raudinei, que foi o que ficou, Nonato e Wesley. Eu nasci nos anos 80, então futebol para mim entrou na minha vida no início dos anos 90, 92 para 93, por ali assim. Então Raudinei foi muito marcante, por motivos que a história conta até hoje. O Wesley, a meu ver, foi o melhor jogador o jogador que eu vi jogar melhor no Bahia foi o Wesley em 99. E Nonato, porque é uma identificação enorme que eu tinha com ele, pela raça, pelo comportamento dele nos Bavis, principalmente. Então esses 3 jogadores marcaram muito a minha infância e minha adolescência. Então Raudinei, a gente se encontrou outras vezes em alguns eventos, né, em homenagens merecidas para ele. E além do cara que decidiu para a gente naquele jogo histórico. E isso é merecedor, né? Porque é o cara que foi abençoado naquele momento, né? Muitos queriam estar nesse momento, eu já fui também um cara decisivo e sei o quanto representa, né? Para ele, para a família dele e para todo o grupo, né? Que viveu aquele ano de 94, que foi muito difícil. E aí, na hora da dividida, aí eu pensei, não, Raudinei
Haldinei é imbatível, não tem como. Por mais que minha idolatria até seja maior, talvez por Wesley Nonato, mas Haldinei tinha que ser o nome escolhido. E aí, depois uma adaptaçãozinha que eu fiz foi colocar Hald, que achei que ficava mais sonoro para um felino, digamos assim, Hald, mas o motivo é por causa dele, Haldinei, o Eterno. A frase "o Bahia é eterno, gol de Haldinei" surgiu logo após o gol de Edgar Júnior no jogo Bahia e Luverdense, no Brasileiro da Série B de 2016. O Bahia estava perdendo o jogo, o Edgar Júnior fez um gol aos 49 e ali já era a reta final da campanha, salvo engano, o antepenúltimo jogo. Tá? E um jogo antes, o Hernani Brocador tinha feito um gol também, já nos acréscimos aqui na Fonte Nova, contra o Sampaio Corrêa, um passe de calcanhar de Thiago e tal. E aí o Bahia, naquela reta final, fez 3 gols nos últimos minutos, né? Contra o Sampaio Corrêa, no jogo seguinte contra a Luverdense e no penúltimo jogo na Fonte Nova, que eu estava aqui, contra o Bragantino, um gol de Cajá aos 42, né? Assim, um gol que praticamente garantiu o acesso do Bahia naquele ano. E essa frase eu publiquei logo depois do gol de Edgar Júnior, foi na emoção do gol ali, né? A gente já tinha passado pelo gol de Haldinei, que é emblemático, né? O gol mais importante dos Bavis, pelo gol de Charles em 2007, né? Contra o Fast, que também foi um gol muito importante ali, já aos 50 minutos também. E nessa campanha de 2016, esses 3 gols, já depois dos 40, né? 2 depois dos 45, que ficaram bem marcados, assim, que ratificaram o acesso do Bahia naquele ano. E vamos lembrar também que aquele Bavi, ele traz uma circunstância especial, né? O 12º Bavi daquela temporada, a temporada recordista, ele traz o recorde público na história de Bavis, mais de 97 mil pagantes. Eu, assim, me arrisco a dizer que aquele é o maior Bavi de todos os tempos. Assim, eu tenho para ele, sem clubismo, sem nada, que ele é o maior Bavi de todos os tempos e com um final feliz para o Bahia, né? Com um gol histórico, um gol que é lembrado até hoje, inclusive por gerações de pessoas que não viram, não estavam ali, né? Mas não tem uma criança hoje ali, essa criança que gosta de futebol, aos seus 12 anos, muito longe daquele tempo, né? E que não saiba quem é Haldinei, né? Ou que ouve esse gol de Haldinei. Até hoje, quando eu saio, apesar de não ter feito o gol, e Haldinei foi merecedor de tudo isso, né, de ter feito o gol, porque marca por ter feito o gol, mas era um grupo muito fechado. O Joel Santana conseguiu fazer isso com a gente, né, unir os jogadores da base com os jogadores que vieram de fora, como o próprio Haldinei, mas ele tem o mesmo peso para mim, o torcedor do Bahia sabe disso. A minha reação dentro do jogo, um jovem, né, que tinham ali, sei lá, 100 mil pessoas poderia ter no estádio, eu acho que foram 99 mil pagantes, então o peso ele é igual, não tem diferença assim, de coração. Claro que quando você sai na foto lá com um troféu diferente como a Libertadores, aí a pessoa, pô, ganhou a Libertadores, beleza, é muito bom. Mas esse campeonato baiano de 1994, ele é muito importante, principalmente na minha sequência. E a gente até hoje se fala desse jogo e foi muita emoção, cara, muita emoção. Eu comecei na base do Juventus, né? Eu cheguei no Juventus com 16 para 17 anos, eu sou de Marília, no interior de São Paulo. E aí cheguei no Juventus e ali que tudo começou, né? Na verdade, na minha carreira. Eu comecei jogando sub-17 ali, aí depois no ano seguinte já sub-18 e aí nós fomos campeões da Copa São Paulo, né? Eu fui o artilheiro daquela competição, inclusive 84, se eu não me engano, né? Da Copa São Paulo. 84 campeão paulista, sub-20, 84 e 85 já em seguida campeão da Copa São Paulo. E eu acabei sendo artilheiro das 2 competições. E aí já me puxaram para o profissional, com 19 anos, né? E aí eu sempre artilheiro do time, o Juventus, eu sempre joguei Campeonato Paulista da primeira divisão. Então era um clube muito tradicional, que sempre jogava a primeira, batia nos grandes, por isso é conhecido como moleque travesso. E aí eu fiquei 3 anos e no 3º ano eu fui vendido para o Porto. Joguei no Porto de Portugal, que tinha acabado de ser campeão europeu.
Então imagina assim, né, era uma coisa, eu saí de um time mediano, né, que o Juventus é um clube médio, para um gigante, né, que estava se tornando gigante na Europa, o Porto, que tinha acabado de ser campeão europeu. Foi Branco, né, nessas contratações, o Branco lateral, né, então para mim assim foi um salto muito grande. Em 94 aí eu tive assim a grande possibilidade de vir jogar nesse gigante aqui, né. Então, assim, minha história no futebol é muito grande, né? Muito grande. Claro que aqui na Bahia ela fica muito marcada pelo gol, né? Aquele gol de 94, né? Tudo que se passou, né? Durante aquela semana e durante aquele campeonato, que me parece que foi o ano que teve mais Bavis, né? Em todos os campeonatos regionais aqui. No dia do Bavi, do gol de Raudinei, eu não vim à Fonte Nova por algum motivo que eu não me recordo qual. Tá? Eu lembro claramente que eu tinha comprado, alguns dias antes, um aparelho, um microsystem enorme, que era uma novidade na época, CD player e tal. E foi o primeiro jogo que eu assisti, que eu ouvi nesse aparelho. Tá? Eu lembro claramente dessa imagem, eu deitado no chão, com o aparelho do lado ouvindo o jogo. E teve uma briga pouco antes, aos 40 e poucos minutos, com o próprio Raudinei, inclusive. Olha a confusão estabelecida lá na área do Vitória. Houve de tudo, a câmera de baixo pegou com o Juraci Santos. Fechou o tempo. Goleiro Roger partiu para Raudinei. Centroavante também foi para cima. O árbitro do jogo, Márcio Rezende, no meio, até colaborando e tirando os jogadores. As bandeiras também, o policiamento já em campo. Técnico Sérgio Ramírez. Amigo, seu papel lá do lado de fora, amigo. E ali meio que depois dessa briga aí, eu acho que ficou difícil, ficou complicado. Normalmente a briga é o epílogo do final do jogo. Mas aí depois, eu lembro do lance do narrador, eu vi com o Djalma Costalino na Rádio Sociedade, ele deu uma pausa assim, narrou o gol, eu saí louco assim, eu morava numa ruazinha assim, numa viela, e saí correndo pela viela, gritando e tal. Foi emocionante demais aquele jogo. E foi o Bavi mais importante da Fonte Nova, né? Da velha Fonte Nova. Você falou certo, nós começamos muito bem e melhores do que o Vitória, né? Que é o adversário, né? E nós tivemos várias oportunidades, eu tive a oportunidade, até disseram que eu perdi o gol, mas vamos lá. Depois vendo o lance eu vi que eu não perdi. Então a gente perdeu muitas oportunidades e não conseguimos fazer 1-0. E numa jogada boba lá, no ataque deles, acho que a bola sobrou pro Dão fez o gol e aí começou, né? A gente em cima, não conseguia. Mas parece que já estava programado para isso, né? Para o Raudinei fazer o gol. Foi Raudinei quem criou o problema, ia ter uma confusão no jogo, né? Ele que criou o problema e terminou que aquela jogada de bate para chuta, o Jean tocou para o Missinho que bate tão bem na bola, bateu mal, pegou na cabeça do Souza, a bola subiu um pouco, caiu na cabeça do NBA, como todo mundo fala, e aí a bola na perna esquerda boa de Raudinei. Então, acho que já estava feito ali era destino já, então foi uma felicidade grande aos 47 do segundo tempo e a felicidade foi maravilhosa. Eu não vim para aquele jogo, mas lembro muito, muito bem daquele dia. Na época eu tinha 9 anos, né? Não tinha autonomia ainda para decidir vir para o jogo, não bastava eu querer vir. Eu vinha sempre com meu pai. E meu pai, por ser Bavi, final de campeonato, tinha uma expectativa de público altíssimo naquele jogo, tanto que é o maior público da história dos Bavis, com 97 mil pagantes. E aí meu pai, por questão de segurança, ele achou melhor a gente não vir. Também ia precisar, né, correr atrás de cambista, para procurar ingresso, toda aquela dificuldade que o torcedor sabe como é um clássico com uma expectativa muito alta, era final de campeonato. E aí meu pai decidiu não vir. Eu me lembro muito bem, assim, que eu estava encostado na parede de casa, meio que sentado, assim, agachado, apoiando-me na parede, e a tomada do som embaixo de mim, eu escutando o jogo pelo rádio. E na hora do gol de Raudinei,
eu pulei de alegria que caí em cima da tomada. O som parou de funcionar porque minha queda entortou, tirou o som da tomada. E eu fiquei, meu Deus, agora eu quero ouvir de novo, comemorando ao mesmo tempo, tentando ouvir de novo. Porque na hora do gol de Raudinei, minha felicidade fez o som sair da tomada. Mas eu lembro muito bem daquele dia, muito bem. E eu vim dos 3 momentos mais marcantes, né, dos últimos anos da Fonte Nova, eu vim para 2, né, que foi o Bahia Fluminense de 88, que foi o maior público da história, né, a semifinal de 88. Foi a primeira vez que eu vi a Fonte Nova, eu tinha 12 anos de idade, assim, aquele negócio incrível, aquele mundo de gente, assim, foi assim, uma das maiores experiências da minha vida. Ir ao estádio pela primeira vez, num jogo daquele, jogo histórico daquele. O gol de Raudinei, que infelizmente eu não pude vir. E depois no último jogo, que infelizmente teve aquele acidente, que eu estava na Fonte Nova também, né? E antes disso, no jogo anterior, eu estava também, que foi o último gol do Bahia na velha Fonte Nova, que foi o gol de Ave. Então, desses 3 momentos, eu estive 2, por uma situação específica, eu não pude vir ao Bavi de 94. E eu acho que o gol de Raudinei resgatou, na verdade, significou para a minha geração o resgate da mística tricolor, que não surgiu com ele, né? O Bahia já tinha essa fama de fazer gols nos minutos finais. O time do Hepta, por exemplo, fez gols assim, já era algo marcante na história do Bahia. Mas a minha geração, que foi a geração que começou a ver futebol a partir dos anos 90, tem naquele gol de Raudinei um marco da mística tricolor de acreditar até o fim, e uma outra mística que é de usar o uniforme listrado, o uniforme tricolor. A tradição do Bahia era usar o uniforme branco, o número 1 do Bahia é o uniforme branco, e naquele campeonato, depois daquelas goleadas que o Bahia tomou no primeiro e no segundo turnos para o Vitória, o Bahia passou a jogar com o uniforme tricolor nos Bavis seguintes e não perdeu mais. Nos Bavis que o Bahia perdeu, o Bahia jogava de branco. E quando passou a usar o uniforme tricolor, o Bahia não perdeu mais. Tanto que a minha primeira camisa do Bahia, que é daquele ano ali, é a tricolor, não é a branca. É a número 9 de Marcelo Ramos, que outro jogador até, acho que talvez meu primeiro ídolo assim, no futebol. Marcelo é um cara altíssimo nível. Assim. Eu era criança, mas eu lembro muito bem o quanto ele era bom. E voltando, a camisa tricolor também, até hoje eu tenho um carinho muito grande assim, pela camisa tricolor e provavelmente por causa do acontecido naquele ano de 94, que o Bahia muda o uniforme por causa das goleadas que tomou e passa a ganhar com a tricolor. Eu tinha 17 anos, né? Estava ali fazendo 3º ano e ia sempre com os colegas do colégio. Eu frequento a Fonte Nova desde muito pequenininho, eu tinha uma cadeira cativa. Eu tinha uma cadeira cativa ainda quando eu tinha 17 anos, mas eu preferia, nesses jogos, por conta da turma, dos amigos, etc., pagar o ingresso e assistir o jogo na arquibancada. E foi o que eu fui fazer nesse jogo, né? E eu costumava ir de carro com meu tio, minha família, mas nesse jogo especialmente e outros jogos eu escolhia ir de ônibus para ir já pegando o clima, né, do Bavi no caminho, sair muito cedo. Às vezes, na verdade, esse jogo especialmente, eu peguei um ônibus de Piatã até a Ondina, onde a gente fez uma concentração e depois a gente foi andando de Ondina até o estádio com a turma de amigos. E foi um dia muito especial, né? Não tinha lugar na arquibancada. Assim, não houve arrependimento da minha parte, podia estar na minha cadeira lá de boa na cativa, mas não tinha lugar, você não conseguia ver o jogo sentado, nem imaginar, né? O famoso sol das 4 horas bateu, bateu ali onde eu ficava onde era Bamô, né? Hoje ali o leste, né? O famoso sol das 4 horas bateu no rosto, todo mundo vendo o jogo com a mão aqui, né? E foi um dia muito especial. Assim, eu vivi várias arquibancadas lotadas, né? Dias cheios na Fonte Nova, mas eu diria que esse foi o dia mais cheio que eu vivi numa arquibancada. Estava, de fato, muito lotado. E essa coisa, eu lembro que no final do jogo tinha uma coisa que se chamava xarel. Se abria os portões para quem quisesse sair, só que era aberto para quem quisesse entrar também. E entrava muita gente. Foi um jogo que entrou muita gente. E a gente estava lá, deve ter sido os 35, perto dos 40 minutos do segundo tempo, e o jogo, na hora que abriu o xarel, estava paralisado com uma confusão, teve uma briga generalizada. E em vez de ter torcida saindo, não só foi entrando mais gente, a gente foi se apertando mais ainda na arquibancada. Estava no anel superior, muito apertado, assim.
Mas estava massa, era um outro tipo de clima, né? Não era um clima hostil, era um clima de estamos todos ali pelo Bahia, estamos todos ali pelo futebol, não tinha separação de torcidas, né? Foi um momento muito especial. E poder viver aquele momento especial na arquibancada foi fantástico, assim, porque na hora do gol de Raudinei foi talvez a maior emoção, assim, muito próximo do que foi a emoção do Campeonato Brasileiro em 88 para mim, porque eu estava ali na torcida, todo mundo pulando. Eu lembro assim, saiu o gol e o jogo voltou a rolar, as pessoas ainda gritavam, ainda rolavam assim, no pouco de chão que ainda tinha para rolar na arquibancada da Fonte Nova, e pulava assim, foi um êxtase que não acabou até o apito final. Deu o apito final, as pessoas ainda estavam gritando, pulando. Foi, de fato, assim, foi um momento muito, muito único na história do clube. Para um torcedor de arquibancada, com certeza foi um momento inesquecível. E naquele ano, em 94, não existia o goleiro jogar com os pés. A gente podia pegar a bola, eu acho que ainda podia pegar a bola da atrasada e tal. E aí eu jogava muito adiantado, né? Fiquei muito adiantado porque a gente precisava ganhar, a gente estava em cima do Vitória. E aí aos 40 do segundo tempo teve uma briga. João Marcelo, acho que foi expulso o João Marcelo. E aí eu falei, 40 do segundo tempo, meu bicho vai pegar. E logo depois desse lance, acho que Alex Alves, ou antes desse lance, Alex Alves entrou comigo, a bola bateu na minha bunda, foi saindo, o NBA tirou. Eu falei, rapaz, a gente não perde mais não, assim, a gente tem que fazer só um golzinho. E aí a bola rebate e tal, cai no meu pé. Eu já estou lá na intermediária, assim, eu toco a bola em Missinho que costuma bater bem na bola. A bola sai toda errada, Souza, Piritiba, de cabeça, Paulo Emílio pega, toca para Raudinei, gol. Raudinei com a perna esquerda, cara. Eu acho que a boa dele era a direita, porque no treinamento ele só metia a porrada em mim com a direita. Eu falei, peraí, Raudinei. E aí sai o gol aos 42, 40. Aí eu falei, agora não tem mais gol. O palco meu, o jogador expulso, Marcelo sai vibrando, sai fazendo gestos para a torcida do Vitória. Eu falei, meu irmão, eu não perco mais nada aqui, não passa mais nada. E aí o nosso título, cara, que assim é comemorado de uma maneira surreal. Eu me lembro que eu cheguei numa quinta-feira, se eu não me engano, né, porque antes o Joel já tinha trazido alguns jogadores do Rio com ele. E no domingo tinha um Bavi. Tinha um Bavi aqui na antiga Fonte Nova, se eu me recordo bem, era o quarto Bavi. O Bahia já tinha perdido os 3 primeiros. E, bom, eu cheguei na quinta, assinei contrato, devo ter treinado 2 dias e vim pro Bavi no domingo. E o Bahia tomou 4-0 naquele Bavi, cara, me lembro até hoje. E eu ia pro aeroporto direto, né, porque eu tinha que voltar para casa, porque eu vim muito rápido, então eu tinha que buscar algumas coisas e tal, né, para já vir e ficar em definitivo. Rapaz, eu me lembro saindo do estádio, né, assim, alguns torcedores me reconheceram e já veio a cobrança, entendeu? Se vier para cá também para não fazer nada, então nem venha, não sei o que e tal. Então já veio aquela cobrança, meu. Mas eu tinha passado já, né, também por grandes equipes, né, então já estava mais ou menos acostumado, sabia do amor da torcida do Bahia, né, pelo clube. E aquele momento era um momento de sofrência da torcida, né. Era o 4º Bavi seguido, né, perdendo para o Vitória, né, então... Eu me lembro exatamente disso, mas aí depois cheguei e as coisas começaram a acontecer, né? E aí fomos para a final do turno seguinte, fomos campeões e tal, então a coisa começou a se encaixar, né? E aí foi, né, terminar naquilo tudo que a gente sabe. Então o Raudinei chega ao Bahia e ele chega conquistando espaço. O Bahia vinha num campeonato muito forte. A gente tem que lembrar também, naquela época, eram só 2 substituições, não eram 3 ou 5, como já são hoje, né? E era mais difícil você entrar ao longo, então você tinha que estar muito bem para ser um dos escolhidos para entrar. Geralmente um atacante tinha essa oportunidade. E ele foi entrando ao longo dos jogos. Ele decide um Bavi, um desses 5 Bavis que o Bahia ganhou anteriormente ao Bavi decisivo. Ele faz um dos gols da vitória, faz um gol de 1-0. E ele faz vários gols importantes ao longo da temporada, sobretudo ali especificamente do Campeonato Baiano. E já ganha assim um pouco de ar de talismã. Quando ele saía do banco, a torcida já gerava uma esperança. Não é o que virou depois, né? Mas já ganhava ali uma esperança e via ele com bons olhos. E depois do gol, assim,
ele virou o ídolo que virou, né? Eu tava bem atrás, né? Eu tava atrás. Na hora que Missinho saiu para chutar a bola e Adivaldo já estava na frente, fiquei como tipo um zagueiro, né? E aí nesse bate-rebate que aconteceu o gol, aí a felicidade foi tão grande que todo mundo correu, na verdade foi isso mesmo, todo mundo correu para ali, para o banco ali de reservas alguns do Vitória, né? E o Raudinei desapareceu. E eu fui lá, abracei o Serginho, que estava de joelho, eu abracei o Marcelo e foi aquele lado esquerdo nosso ali. A gente deixou um pouquinho o Raudinei de canto, porque ele sumiu, mas aí foi muito legal, foi uma felicidade, a felicidade foi demais. E que Marcelo saiu pegando nas partes e tal. Foi muito engraçado, foi muito bom depois a gente assistindo, a gente falando, ele não, foi sim. Nesse jogo, assim, foi uma infantilidade, né, que automaticamente quando eu saio do estádio, eu tinha em casa, eu sou de uma família, a maioria rubro-negra, né? E assim, me emociona porque quando eu cheguei quando eu cheguei na comemoração, ele me chamou, né? Aí ele falou assim, cara, que você fez aquilo, meu filho? Deixa eu dar uma respirada. Aí eu peguei, pô, pai, que merda que eu fiz, né? Eu falei assim, não é porque a torcida do Vitória, né, do vice, porque eu torço, não é porque você não pode fazer isso. Aí automaticamente no outro dia, eu já pedi desculpas, mas o bom é você reconhecer o erro, né? Mas aqui, assim, é muito difícil a gente que jogou futebol controlar, né? Não é o certo. Mas eu aprendi muito com isso, graças a Deus, na sequência da minha carreira, conquistei muitos títulos, fiz muitos gols e só abri os braços e comemorei. A primeira lembrança que eu tenho, quando acabou o jogo, o Zé Roberto entrando, né? Ele veio correndo na minha direção, porque o Zé, se eu não me engano, cara, ele perdeu um gol no primeiro tempo, né? E talvez aquilo fosse ficar marcado, se a gente não tivesse sido campeão, né? E o Zé entra correndo, cara, ele estava aqui fora, né, porque ele, acho que não podia ficar no banco naquela época, se eu saía, mas ele estava trocado ainda. Ele não tinha tomado banho, nada, ele saiu no intervalo e ficou aqui dentro do túnel, né, esperando. E acaba o jogo, o primeiro cara que eu vejo na minha direção é o Zé, porra, pulando em cima de mim, né, me abraçando, me beijando e agradecendo, né, meu? Obrigado, pô, só tenho que te agradecer e tal. Então essa é uma lembrança, assim, que eu tenho, nítida, né? Nítida do Zé Roberto. E a outra, cara, acaba o jogo e aí nós vamos para uma churrascaria, que eu não me lembro o nome agora. E eu já tinha acertado de Parábia, né? Eu tinha acertado naquela semana de Parábia. E aí nós estamos na churrascaria e tal, estamos ali e tal, e aí me chama seu Paulo Maracajá, né? Que era o presidente da época. Me chama num canto e tal, e aí, Raudinei, daquele jeito... O que você está pensando agora, né? O que você vai fazer, não sei o que e tal. Eu falei, seu Paulo, meu, eu já acertei, né? Vou parar. Você é ídolo do Bahia, você não vai sair do Bahia. Quanto vão te pagar na Arábia? Não sei, não lembro, faz tantos anos. Seu Paulo, 10, não sei o quê. Te pago isso para você ficar na Bahia. Eu falei, pô, vou fazer o quê na Arábia? Minha mulher não pode sair na rua. Se sair, tem que sair toda coberta, meu, não é meu... Pra gente numa piscina tem que ser dentro do condomínio, meu, entendeu? Eu falei, pô, vou sair aqui de Salvador, que, pô, eu chego do treino, minha mulher tá com meu filho aqui em frente à barraca, em frente onde eu morava, comendo um peixinho e tal, meu menino adorava isso daqui. Eu falei, pô, vou ter que dar um jeito agora de falar pro príncipe, né? E aí você tem, na verdade, não é só o Raudinei, né? Você tem vários Raudineis, né? Até o próprio clube brinca com isso sempre, né? Outro dia lançou a situação do Raudinei, e tem frases, né, clássicas, ou clássicas não, mas que estão aí sempre, como o Bahia é um eterno gol de Raudinei. E é muito por isso, assim, por essa coisa de acreditar até o fim, de não desistir, né, de ter sempre esperança de que o Bahia vai conseguir, vai dar a volta por cima. Aí os exemplos são muitos, né? Os 5-0 no Santa Cruz, o gol de Fito já no segundo tempo, próximo ao fim, em 79. Naquela campanha do Hepta, há outros Bavis decididos. Teve Bavi que o Bahia virou o jogo com um jogador a menos, né? Então você tem, assim, acontece e acontece e acontece e acontece.
E é muito simbólico, e é muito da cultura do clube, né? Trazer isso desde 90 anos de história, trazendo isso, e hoje faz parte, né, do imaginário e do que é ser tricolor. Eu lembro que depois da minha chegada a coisa encaixou, né? Com jogadores que Israel, que o Joel trouxe também lá do Rio, né? E aí a coisa encaixou e nós começamos a ganhar. Começamos a ganhar a Bavi também. Né? E aí eu me acordo que depois depois desses 4 teve mais, acho que mais 7 Bavias. E nós devemos ter ganhado 6, acho, entendeu? Né? Então, e a minha chegada foi tranquila por isso, porque nos Bavis eu fazia gol. Né? Então eu fiz gol no Bavi, logo no primeiro Bavi que eu joguei, ganhei como melhor em campo, eu me lembro até hoje, acho que nós ganhamos de 2-0, né? Logo o Bavi que eu joguei, o primeiro Bavi que eu joguei, e eu fui escolhido melhor em campo, então isso também ajudou muito a minha adaptação. Eu acho que primeiro pela chegada do Joel, né? O Joel chegou, sabe como o Joel é? Joel é um cara que ele conversa muito com o atleta, né? Conversa muito com o jogador e chamou a gente na roda. Ele, na segunda goleada, ele estava na Fonte Nova. E aí ele falou, não, gente, fica tranquilo, a gente vai virar isso aí. A gente aí pode ficar tranquilo que a gente vai virar isso. E a gente ficou meio preocupado, né? Porque perdemos 2 jogos assim. E aí ele começou a trazer alguns jogadores conhecidos dele, né? Trouxe o NBA, Maciel, Israel, Serginho, que depois despontou lá. Né? E aí a gente fez um time bem competitivo, bem forte. E aí bateu de frente com Vitória e aí deu o que deu, né? Acho que a gente perdeu só mais um jogo, se não me engano, de 1-0. E os outros Bavis a gente ganhou todos, né? E empatou no final, que foi aquele gol. Foi tão longo esse campeonato baiano que teve a Copa do Mundo, imagina. A gente estava jogando o campeonato baiano, né? Ao mesmo tempo que uma Copa do Mundo. E aí vamos para esse segundo Bavi, né? Vamos para o segundo Bavi. E aí aconteceu diferente, aconteceu que o Dão, se eu não me engano, já faz o gol também logo no primeiro tempo, com 20, 25 minutos, e o Joel já me chama, assim, faltando 15 minutos para acabar o jogo, já manda eu descer e aquecer, né, para entrar. E, bom, começa o segundo tempo, né, e, um jogo truncado, sabe, Bahia até criando algumas chances, não tão claras, o Vitória também, né, criando algumas oportunidades no contra-ataque. Me lembro que o Jean fez umas 2 defesas espetaculares, né? Bom, segue o jogo aos 46, Jean me pega uma bola aqui atrás. E assim, talvez até não tinha mais muito o que fazer, né? Não tinha mais muito o que fazer. E já na entrada da grande área, o Roger sai, né, o goleiro, ele dá 4 passos na frente já para fechar o ângulo, e ali vem muita coisa na minha cabeça. Ou eu dou mais um toque, né, e saio mais na cara dele para tentar tirar, mas ela veio na minha perna esquerda, então não tinha o que fazer, cara. Do jeito que ela veio, né, eu entrei e já peguei, né, peguei muito bem na bola, ela passa rente ao corpo do Roger, quando o Roger cai, ele já não podia fazer nada, né. Pô, e aí aquela loucura, né, então assim, cada um corre para um lado, tanto é que a TV, ela pega Marcelo Ramos, né, correndo pro lado da Bamor, se eu não me engano, né, então achando, sabe, uma loucura. Cada um corre para um lado de cá, o outro corre para cá, o outro corre abraçar o Jean, o outro corre para abraçar o Joel Santana e o pessoal do banco. Então foi uma loucura realmente que, né? Esse gol de Raudinei é uma metáfora assim, muito interessante dessa fase, desses 30 anos que o Bahia passou, né? Desde a ascensão do Vitória nos anos 90 e o decréscimo do Bahia, que atingiu a Série C, que era a última divisão do campeonato, 2006 não subiu, 2007 subiu, com um outro gol de Raudinei, que foi o gol de Charles, e o Bahia já lá no fundo do poço, né, em vias de acabar, e a torcida foi lá e fez um outro gol de Raudinei, né, foi para a rua, levantou o time, né, houve a intervenção, e essa frase ela é muito metafórica, e o gol de Raudinei é muito metafórico nisso, né, porque ela representa o que foi o Bahia nesses últimos 30 anos, né, de todas as dificuldades, de sempre estar ali atrás, né? Tentando buscar alguma coisa, e confusão, e o próprio jogo traz isso, né? Uma briga, uma confusão, e somente depois disso, quando as coisas parecem já definidas, é que o Bahia vai lá e faz um gol e ressurge, né? Então isso é
é uma metáfora muito interessante do próprio Bahia nesses últimos 30 anos, né? Vem de muitas glórias e passa por uma fase muito difícil, né? E finalmente ressurge depois de um gol de Raudinei. Para mim, de fato mesmo, assim, aquele gol ele tem várias cargas simbólicas, né? Essa carga da esperança que fica, né? Todo mundo fica sempre, dessa geração que sofreu muito, né? Nos anos 90, nos anos 2000, tinha sempre a esperança de ter um gol de Raudinei em algum momento, não viveu. E é massa quando o Bahia quebra essa sequência sem títulos, né? Eu lembro bastante no jogo em 2012, né? No Campeonato Baiano de 2012, o Bahia sai ganhando, jogava pela vantagem do empate e de repente o Vitória vira o jogo e aí fica aquele peso no estádio. Cadê o gol de Raudinei? Sai, né? Acho que tem muito desse simbolismo forte. Sai o gol de Dionísio, que é um gol de empate, um gol de raça, né? Um gol já no momento inesperado, já assim, ninguém mais achava que de fato ia ser mais um ano, que a gente ficaria por baixo, consegue o gol. E aí acho que outros gols de Raudinei começam a aparecer de novo, né? A seca dos anos 90 e dos anos 2000 também foram de gols de Raudinei, a gente não teve muitos gols de Raudinei, exceto, vamos botar essa exceção, o gol de Charles contra o Fast, que é um super gol de Raudinei também. Para mim foi um ano assim que o futebol entrou de vez assim forte em minha vida, sabe? Porque minha lembrança do Bahia anterior é 92, eu lembro assim de Van Dijk, lembro muito bem assim, mas eram nomes, sabe? Não era assim de conhecer o jogador e saber quem é quem. Eu lembrava de alguns nomes, Van Dijk, Naldinho, aí tinha Marcelo surgindo, que eu gostava muito de Marcelo. Já tinha Wesley também surgindo ainda, né? O Bahia tinha bons jogadores naquele time em 94, lógico. O time do Vitória vinha de um vice-campeonato brasileiro em 93, que pesava. E as goleadas que o Bahia tomou no início do Bahia em 94 também mostravam, ou pelo menos faziam pensar que o time do Vitória era melhor. Mas acho que Joel Santana também mudou um pouco a mentalidade, aquela coisa. Na época ele era o rei dos estaduais, né? E ele chega, trouxe um volante, não me lembro ao certo o nome, acho que Isaías. Tinha Souza também, um ótimo volante, que encarnava aquele espírito assim de luta. E lá na frente tinha Wesley, tinha Zé Roberto, tinha Marcelo. Era um bom time, com Jean do gol começando, né? Serginho na lateral, que veio do Itaperuna, ainda desconhecido, e depois se tornaria o Serginho multicampeão pelo São Paulo, pelo Milan. E o Bahia conseguiu encaixar ali, eu acho que na época, muito êxito de Joel, mas não necessariamente taticamente, mas acho que talvez tenha mudado mentalidade de saber jogar para vencer, sabe? E graças a Deus as coisas aconteceram. A gente depois foi jogar outros clássicos e vencemos, como eu falei, jogamos contra as equipes consideradas menores. E aí eles lá se engasgavam com os caras e a gente vencia. Por isso, né, já falei a vantagem do empate. Mas teve muito profissionalismo assim da gente. O Vitória poderia ter sido campeão, mas a gente foi merecedor. Esse ano também o próprio Zé Roberto teve o problema do dedo, né, que ele perdeu. Então foram muitas coisas assim que fez com que a gente se fechasse e depois no final a gente foi coroado, né? Mas eu acho que o título ele é um jogo, né, uma decisão, gol do Raudinei. Mas eu acho que depois dessa reunião que a gente teve, depois do foco do trabalho, jogar no ano de Copa do Mundo às 11 horas da manhã, né, com a condição de trabalho que a gente tinha, isso aqui é gigante, o Bahia, mas a gente sabe a diferença que era do que a gente tem hoje, mas isso não vem ao caso porque o tempo passa. Mas a gente não reclamava de nada, a gente queria ser campeão, a gente mudou o foco e eu acho que a gente foi merecedor. Aquele time, ele era um time da crise, né? Um time que veio da crise, mas é um time que se reergueu com base na base do Bahia, né? Que era uma base boa. Jean veio da base do Bahia, Paulo Emílio veio da base do Bahia. Você tem Wesley e Marcelo em momentos especialíssimos. Por exemplo, Wesley e Marcelo são os artilheiros do Campeonato Baiano pelo Bahia naquele ano. Os dois fizeram 8 gols. Mas você tinha um time que foi construído com vários valores bacanas, né? Mensurar, não tem como a gente mensurar com palavras o título de 94 aqui, sendo regional, né? Sendo baiano. É difícil, é uma coisa surreal, como eu falei. Eu acho que pelo ter perdido os 2 primeiros turnos,
ter sido chacoteado várias vezes, tanto a base que não tinha credibilidade, ou tanto o Jean, como estava no gol, que já tinha feito um campeonato de 92 ruim. Eu acho que isso tudo transformou o próprio Joel Santana chegando e mostrando cada peça que tinha no grupo, cada jogador, cada um a sua característica, o seu valor dentro do clube, o seu valor dentro do grupo. Isso fez com que a gente ficasse... Ali era uma família, 94 foi uma família. Tá, eu comecei como volante, na verdade, né? Desde o dia da minha avaliação do teste. Quando o Mota gritava goleiro, eu levantava a mão que eu queria brincar, eu queria jogar. Era menino ainda, tinha 11 anos. E caiu como volante. E aí eu comecei a jogar de volante, aprendi a jogar de volante, gostei de jogar de volante. Mas aí depois, quando eu cheguei na base de juvenil para lá, eu comecei a jogar de lateral direito, joguei de zagueiro. Algumas partidas também um pouquinho mais à frente, como segundo volante. E assim, com os treinamentos, principalmente do Luciano Reis, que eu agradeço até hoje o que ele fez por mim, dentro do campo, e eu jogava numa posição, jogava em outra, e ele me treinava depois do treino, ele me puxava, vamos fazer esse trabalho aqui, vamos fazer esse, aquele, tal, vamos cobrar falta. E eu fui aprendendo, né, e ganhando força, ganhando confiança. Mas eu fui formado aqui, cara, eu fui pro clube com 13 anos, né? Então toda essa dificuldade de pegar o buzu para ir pro treino, né? Você ter essa... Eu sempre digo até pro Bruno que tá aqui, às vezes, que você ser jogador da base e você conseguir conquistar no profissional é muito difícil, cara, porque a cobrança é muito grande. É muito grande a desconfiança da torcida, da própria imprensa, desculpa. Mas aí você consegue, vindo ali, será que eu vou conseguir jogar? Será que vai? Aquela desconfiança, mas tudo deu certo. Não só para mim, mas como para tantos ídolos, né? Então eu digo que tantos outros jogadores que se tornaram ídolos da base. E as posições que eu jogava, eu já conhecia pelo que Luciano passava para mim. E aí eu joguei de lateral, joguei de segundo homem. Na 94 eu já fui um pouquinho mais para frente, fazia o quarto homem pela direita. E em 98 foi onde tudo começou, né? Que o Evaristo me chamou e disse, não, vai um pouco mais à frente aí que você ajuda, que você bate e volta. Estou precisando de um empate aí, vamos precisar muito de você. E terminou, se não me engano, 3-1 pra gente, 3-2, alguma coisa assim. Eu fiz os 3 gols. E ele falou, continua aí, vai ficando aí, vai ficando. Virou o ano, o Joel chegou e eu aí me firmei de verdade no Bahia, nos lugares onde passei, jogando como um atacante. Mas assim, é muito gratificante eu poder ser de Salvador, com muito orgulho, sou soteropolitano, e ter conseguido, né, vencer e ter esse reconhecimento do torcedor do Bahia. E muito jovem, né, com 17 anos, já jogar uma partida profissional não é fácil, mas a ajuda de todos e a dedicação, o dom, o talento que Deus me deu. Mas eu tenho muito orgulho de ser soteropolitano, cria do Bahia e agora pivete de aço. Apesar de ser veterano, mas eu fui um pivete de aço e tenho muito orgulho disso. Ontem, por exemplo, né, eu estive no estádio, né, e assim, eu vi garotos de 16 anos, né, me vendo e vindo querer tirar foto comigo. Você vê, 16 anos, o gol faz 30, entendeu? Então, acho que isso foi uma coisa que ficou tão marcada, né, que assim, ela vai passando, né, de geração para geração, entendeu? Então, o pai que estava aqui no estádio, né, que ainda tinha 10 anos de idade, 15 anos de idade, até hoje ele conta pro filho, daquele gol. Esse gol de Raudinei, velho, é um gol que marca a vida de muita gente. Marca mesmo, né? Coisas no estádio marcam muito as nossas vidas. Né? Porque até hoje, nós estamos há 30 anos falando desse gol. Porque até hoje você veio no estádio, eles te reconhecem, né, querem bater foto com você, vem meninos de 16 anos falando que, né, você é um ídolo, né, deles e tal, um ídolo, né, eu hoje já quase com 60 anos, os meninos com 16. Tanta gente que fez tatuagem por conta disso, né, promessas, né, naquele momento. Tem um colega jornalista que trabalha no Bahia e escrevia todas as redações dele no final de ano, tinha como tema aquele Bavi específico, o gol de Raudinei, aquele momento. Eu escrevi sobre isso,
diversas vezes em minhas colunas, né? E me senti inspirado a escrever sobre isso também. Porque é uma emoção que fica, velho, que marca, que é muito forte. Não, a torcida do Bahia não tem igual, não. Não tem. A torcida do Bahia é como parece que está dentro do campo. A torcida do Bahia parece que está dentro do campo. Tem a torcida, as outras torcidas que torcem, que canta e tal. A gente sente que está cantando, a gente ouve que está cantando, tal, vibrando. A torcida do Bahia não. A torcida do Bahia canta, vibra, parece que está dentro do campo, está jogando, está incentivando, cobra na hora que tem que cobrar, xinga na hora que tem que xingar. Mas parece que está dentro do campo com a gente. Eu nunca vi igual, nunca vi. É uma coisa que eu tenho que agradecer, né, todos os dias, né? Pela maneira que aconteceu, por ser num clube assim tão grande, né, que é o Bahia, e essa torcida tão apaixonada. De repente, se é num outro clube que não é uma torcida tão apaixonada como a do Bahia, vai no primeiro ano, no segundo, no terceiro e depois, né, vão esquecendo. Mas o Bahia não. O Bahia é um eterno gol de Raudinei. Nonato te brocou, Beijoca te humilhou, Raudinei também já te fez chorar.